Oi, tudo certo por aí? Hoje a gente vai continuar falando de bioquímica, ainda tem umas aulinhas pela frente. E quem estava na aula de carboidratos de antes já viu o spoiler que o nosso próximo assunto era lipídios, tá? O grupo dos óleos, gorduras, ceras, o grupo dos elementos que compõem a membrana plasmática, os componentes mais abundantes da membrana plasmática, tá? Então vamos estudar com calma, em detalhe, o grupo dos lipídios. Também um assunto bem cobrado em vestibular e bem importante. Então vamos comigo. Falando em lipídio, gente, primeira coisa, quando eu falo de lipídio, lipo, né, que está na composição da palavra, vem de gordura, tá? Então já remete a uma das principais características desse grupo. Quando a gente fala de óleos, gorduras, ceras, algo muito importante de lembrar é que são moléculas que não têm afinidade química por água, ou seja, não se dissolvem. Quando são colocadas em meio aquoso, elas formam uma mistura heterogênea. Isso é bem importante para, por exemplo, formar membranas biológicas, que a gente já vai falar lá na frente, tá? Só um spoiler agora. Quando a gente fala dos lipídios, ó, lembra lá, vamos comparar eles com os carboidratos. Nos carboidratos nós tínhamos carbono, hidrogênio e oxigênio, não era isso? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui também nós temos esses três elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio, formando moléculas maiores, tá? Que não são polímeros nesse caso, a gente já vai falar, mas são moléculas grandes. E quando a gente olha aqui, ó, a diferença é que a gente tem bem menos oxigênio quando eu comparo aos carboidratos, ou seja, essas moléculas não têm polaridade, são apolares e por isso elas não têm afinidade química com a água. Lembra que o oxigênio é um elemento eletronegativo que puxa os elétrons para si, gera polos de cargas, né, na molécula, polos carregados. Então, se eu não tenho bastante oxigênio, essa molécula ela é formada geralmente por longas cadeias de carbono e hidrogênio, por exemplo, os triglicerídeos que a gente vai ver lá para frente. E por isso essa propriedade tão apolar dessas moléculas. Isso aqui é o mais importante que você tem que saber, tá? Falou em lipídio, tem que vir automaticamente na sua cabeça. Não se dissolvem em água, não tem afinidade química, porque eles são apolares, eles são hidrofóbicos. Hidroágua, fobos, aversão, medo, tá? Quando a gente vê, ó, a gente tem exemplos de onde eles são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o álcool, tá? E a gente tem nesse grupo uma grande diversidade de formas e funções. A gente não tem um grupo, os lipídios eles não são polímeros, eles não são moléculas formadas por unidades menores que se repetem, tá? Não, eles são moléculas grandes, tá? Não tão grandes assim, mas são moléculas ainda consideradas grandes, mas não são formadas por união de moléculas que se repetem, moléculas menores. Então não são poliméricas, isso é bem importante. E, gente, comparado a outras macromoléculas, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, eles não são considerados moléculas grandonas, tá? Quando a gente faz esse comparativo. Vamos falar das funções. Primeira coisa que a gente vai estudar um grupo dentro da biologia é saber qual é a função desse grupo químico, para depois entender como é que a estrutura está relacionada a isso, porque tudo na biologia é assim. A função surge de acordo com a estrutura, e para a gente manter a estrutura, a gente vê a função e assim a gente tem uma relação bidirecional. Estrutura da função e a função mantém a estrutura, vamos dizer assim, tá? Gente, quais são as principais funções dos lipídios? Nós temos uma reserva energética aqui, tá? Que é uma função dada pelos triglicerídeos, um grupo químico dos lipídios. Muito cuidado aqui quando a gente fala das funções, para você não pensar assim, todos os lipídios fazem essa função. Não, os lipídios a gente vai ver tem 5 grupos menores dentro deles, tá? E os lipídios com função de reserva energética, ou seja, de estocar energia a longo prazo, são os triglicerídeos, tá? Tem até uma tabelinha aqui pra gente olhar, ó, um comparativo, porque a gente acabou de ver a aula, tá? A gente acabou de ver a aula de carboidratos e a gente falou que os carboidratos, eles tinham função energética, mas qual é a diferença quando eu falo de carboidrato deixa eu diminuir aqui, de carboidrato e de lipídio como função energética? Olha lá, em 1 grama, a energia contida em carboidrato é 4 quilocalorias e nos lipídios 9, ou seja, mais que o dobro de energia quando eu comparo a mesma quantidade, o mesmo peso de carboidrato, tá? A durabilidade dos carboidratos lá é uma durabilidade curta, de 6 a 24 horas, por exemplo, nos animais na forma de glicogênio, lá no fígado e nos músculos. Já os lipídios, eles ficam estocados no tecido adiposo e eles podem, durar muito, muito, muito tempo, tá? Períodos de longa duração, até 30 dias, se uma pessoa não está se alimentando, tá? Quando a gente fala de necessidade de água para armazenamento, a gente vê um comparativo importante, tá?
Os carboidratos, eles se dissolvem em água, eles puxam água para ser armazenados. Isso que limita a quantidade de energia que eu armazeno, por exemplo, no fígado e nos músculos. Se eu tivesse muito glicogênio, eu precisaria de muita água para solubilizar esse carboidrato e manter ele estocado. Então, precisa de muita água para estocar carboidrato, principalmente glicogênio. Quando eu falo de lipídio tem aversão à água, é hidrofóbico, não gosta de água, então ele não puxa água para ser estocado. Então, num volume menor, eu concentro maior quantidade de energia. Isso me permite ser uma reserva de longa duração, que dura bastante. E o local de armazenamento, a gente já deu um spoiler antes, né? Falou fígado e músculo, pensando em glicogênio, carboidratos, né? Forma de armazenamento para maior tempo. E nos lipídios a gente tem o estoque na forma de tecido adiposo, fica armazenado no tecido adiposo, mais especificamente em células chamadas adipócitos, tá? Então, lá dentro nós temos a reserva de triglicerídeos e isso vai sendo acessado gradualmente. Só de curiosidade, gente, quando a gente fala de 1 quilo, pensando em 1 quilo de peso corporal, se a gente pensar em calorias de maneira geral, a gente precisa gastar 7.000 calorias para perder 1 quilo de peso corporal. Principalmente pensando em gorduras, tá? Então, veja a quantidade de energia que pode ser estocada em 1 quilo de peso corporal. Outras funções dos carboidratos, nós temos a função de isolante térmico, então, os mesmos triglicerídeos que são estocados no tecido adiposo, eles podem ser estocados numa tela, numa camada abaixo da pele, que é a camada subcutânea, que fica, né, logo abaixo da pele. Ela é composta por triglicerídeos, dessa camada fofinha que a gente tem, até pessoas muito, muito magras têm essa camada, né, o percentual de gordura no corpo. Ela pode estar tanto abaixo da pele quanto entre os órgãos, que é chamado de gordura visceral, tá? Mas a que tem a função de isolamento térmico é essa camada de triglicerídeos abaixo da pele, a subcutânea. Gente, essa função de isolante térmico é o seguinte: os lipídios, eles são péssimos condutores de calor e também a gente vai ver de eletricidade. Então, pensa comigo, que se a gente tem todo o nosso corpo abaixo da pele revestido por gordura, as reações químicas de dentro da gente, elas vão liberando calor, né? As diferentes reações exotérmicas, respiração celular, enfim, outras reações de quebra vão liberando calor e parte desse calor é retido graças à ação dessa camada subcutânea de gordura, que serve como isopor. Então, a gente consegue regular melhor a nossa temperatura corporal graças a essa camada de gordura, tá? Além disso, nós temos os lipídios como componentes da membrana plasmática. Todos, professora? Não. Lá o grupo dos fosfolipídios, que a gente vai falar aqui, gosta de água e não gosta de água. Tem 2 propriedades na mesma molécula. Nós temos também os lipídios como isolantes elétricos, tá? Então, assim como eles não gostam de conduzir calor, eles também não são bons condutores de eletricidade. E isso é importante, por exemplo, para os nossos neurônios conversarem. Os nossos neurônios conversam entre si com impulsos nervosos, com descargas elétricas que se propagam ao longo do axônio. Então, quando eu envolvo os axônios dos neurônios com uma camada de gordura, que é ali, por exemplo, a mielina, a gente consegue fazer a transmissão do impulso nervoso de forma saltatória, que é algo que a gente vai estudar lá na fisiologia. E isso torna o impulso nervoso mais rápido, a transmissão mais rápida. E um processamento também, de maneira geral, muito mais rápido, tá? Então isso é importante. Sabe, pensa rápido? Pois é, a bainha de mielina ajuda muito nisso, tá? Extremamente importante. Inclusive, só de curiosidade, mas também pode aparecer no vestibular, existe uma doença autoimune chamada esclerose múltipla, em que a pessoa... Esse nome é doença autoimune porque a pessoa se autoataca, ela produz anticorpos contra estruturas próprias dela. Geralmente os anticorpos são para corpos estranhos, externos a gente, diferentes da gente. Tá? Nesse caso, o sistema imune ele fica meio confuso e ele começa a atacar estruturas internas. No caso da esclerose múltipla, os anticorpos que são produzidos atacam, se ligam à bainha de mielina. E essa bainha é degradada depois de ser marcada com esses anticorpos. Tá? Então, a pessoa fica com a transmissão de pulso nervoso mais lenta e ela pode ter uma doença neurodegenerativa, tá? Ela vai tendo problemas para controlar músculos, tanto o esquelético quanto do coração, ou musculatura lisa, e ela pode ter um problema bem sério que pode, inclusive, evoluir para a morte, tá certo? Os lipídios também fazem função hormonal, ou seja, eles regulam processos, mas pra frente a gente vai ver que hormônios, eles não são um grupo químico, não são lipídios, não são proteínas. Hormônios são moléculas que regulam e que são produzidas dentro da gente, tá? Geralmente. Então, quando a gente fala de hormônio, a gente pode ter lipídios, proteínas, outros grupamentos de moléculas, vitaminas, tá?
E o exemplo principal aqui são os hormônios esteroides sexuais, por exemplo, testosterona, progesterona, estrógeno, eles também têm composição lipídica, tá certo? E também são componentes dos sais biliares. Sais biliares, eles são produzidos lá no fígado e estocados na vesícula biliar, tá? Eles são produzidos a partir de colesterol e eles servem para ajudar a emulsificar a gordura, então aumentar a área de contato para as enzimas. Elas não degradam a gordura, os sais biliares, mas ajudam nesse processo. Beleza? Agora, sem muita demora, vamos para os grupos. Os 5 principais grupos de lipídios, a gente vai ver aqui. Disparado, minha gente, os mais importantes são o grupo dos glicerídeos, o grupo dos esteroides, que a gente tem o colesterol, e o grupo dos fosfolipídios. Tá? Os outros também são importantes, a gente vai ver aqui, mas aparecem menos. Mas a gente vai estudar também, ó. O primeiro grupo que a gente vai estudar são os carotenoides, que são pigmentos acessórios presentes em vegetais e algas. Eles servem para ajudar a fazer fotossíntese. Pensa lá, o pigmento principal, que dá a cor verde, é a clorofila, que absorve energia luminosa para fotossíntese, mas a gente tem outros tipos de pigmento que absorvem energia em outros comprimentos de onda e aumentam a absorção de energia e otimizam o processo de fotossíntese. Um exemplo são os carotenoides, que dão essa coloração amarela, alaranjada aos vegetais, algumas algas, tá? E eles são bem importantes, pensando, por exemplo, em humanos e outros animais, porque a partir deles, nós temos o exemplo aqui do beta-caroteno, que está presente na cenoura, enfim, diferentes vegetais amarelo-laranjados. Esse beta-caroteno ele serve como um precursor para produzir vitamina A, que é algo essencial para que a gente enxergue. Então, falando dos carotenoides, uma função muito importante deles é ajudar na produção de vitamina A, para que a gente enxergue. Então, deficiência de carotenoides pode levar a problemas de visão, tá? Fica esperto. E só de curiosidade, quando a gente fala de carotenoides, ó, a gente tem aqui a cenoura, a laranja, né? E não sei se você já percebeu a relação aqui, mas como é que chama cenoura em inglês? Carrots, né? E aí, quando a gente fala de carotenoide, foram pigmentos que foram isolados a partir da cenoura, pigmento laranjado, por isso que ficou carotenoide, de cenoura, tá bom? Só pra você não esquecer lá pra frente. Só isso, professora? Só isso, tá de bom tamanho. Lembra, os carotenoides são pigmentos lipídicos, podem se armazenar no organismo, então se comer muita laranja, muita mamão, muita laranja, muita cenoura, você pode ficar mais amareladinha, laranjadinha, é verdade, porque eles se acumulam no tecido adiposo embaixo da pele, tá? Agora vamos pro segundo grupo, que é o grupo dos cerídeos, tá? As ceras também fazem parte dos lipídios e são os lipídios, inclusive, mais apolares de todos. Como assim, professora? São os que mais têm aversão, que não têm afinidade química nenhuma com água. Então, na natureza, de forma geral, eles atuam como impermeabilizantes, ou seja, eles não deixam fazer trocas de água. O que, pensando em organismos terrestres, é extremamente importante, tá, gente? Quando a gente fala em ambiente terrestre, a tendência é que os organismos percam a água para o meio, né, por ser seco. Então, ter ceras impermeabilizantes ajuda a manter a água dentro do corpo do organismo, tá? E também ajuda a não absorver do meio. Quando a gente fala aqui, ó, dos cerídeos, tá? Nós temos exemplos nos vegetais, nós temos uma camada de cera que protege flor, fruto e folha. Então, quando a gente olha essa folhinha aqui, você veja que as gotinhas de água estão bem unidas, né? E por que isso acontece? Porque na camada superficial das folhas tem essa cera que ajuda a impermeabilizar a estrutura da folha. A folha não quer absorver a água do meio, ela absorve lá pelas raízes, então é importante que ela nem absorva e nem perca a água, tá? Apesar de perder um pouquinho, tá? Mas não é o principal mecanismo. Então, impermeabilizar as folhas é bem importante para evitar que elas murchem e parem de funcionar. A gente também vê esse exemplo em alguns frutos, né? A gente pega alguns frutos e a gente sente tipo uma cerinha em cima deles. Isso também é para que o fruto não perca água para o meio e murche. É muito usado de maneira artificial. A gente tem aquelas maçãs que vêm de fora, que eles passam a cera para a maçã não perder água, não murchar e não perder seu valor econômico, comercial. Tá? É um cerídeo, uma cera que é usada. Nos animais, nós temos a cera de abelha como exemplo. Então, você pensa, o material principal da construção de uma colmeia é uma cera, que é organizada dessa maneira hexagonal pelas operárias na construção da colmeia. Você pensa uma colmeia lá, veio uma chuvarada e essa colmeia encharca. Acabou a sociedade que tinha ali dentro, né? Então, assim, é bem importante para impermeabilizar, é uma construção que nem uma parede, para a gente não deixar passar água para dentro, tá? Nos animais também nós temos a cera de ouvido, então quando a gente olha aqui essa imagem, né, já quero perguntar aí quem que é o viciado no cotonete, tá, gente? Quando a gente fala de cera de ouvido, é um exemplo de cerídeo, de lipídio, opa, mouse aí,
é um exemplo de cerídeo de lipídio que serve para proteger o nosso canal auditivo, a parte interna da nossa orelha. Você pensa aí, ó, deixa eu te contar aqui, ó. Quando a gente vê um cotonete, quem é que usa cotonete aí? Já tô perguntando. Quem é que usa cotonete? Quando a gente pensa no cotonete com aquele formatinho, a gente pensa, ai, perfeito, professora, pra eu enfiar no meu canal auditivo aqui lá dentro, naquela coceirinha assim, né? Aquela frescurinha, mexendo com as células sensíveis ali do ouvido, tá? Na verdade, aquele formato do cotonete, ele serve pra gente passar aqui, ó, nessas dobrinhas que a gente tem da parte externa da orelha e tirar a sujeira daqui, e não pra gente introduzir no canal, porque a cerinha que a gente tem dentro do ouvido, gente, ela serve para proteger o ouvido, ele é um tubo aberto, então ele é uma porta de entrada para agentes infecciosos que podem causar doença. Então, essa cera ela tem propriedade antimicrobiana, então ela, quando os organismos ficam presos ali, né, se aderem a essa cera pegajosa, eles ficam presos ali, eles morrem, e ela também serve para evitar que a água entre no nosso canal auditivo e fique ali dentro. Se entra água, como é apolar, essa cera, ela acaba mandando, não deixa a água ficar ali dentro e acaba também mantendo esse tubo auditivo protegido contra a água que fique ali, que possa causar algum problema, por exemplo, fazer o tímpano parar de funcionar, proliferar bactérias, enfim, tá? Então, assim, ó, eu sei que você gosta, né? Não sei se você gosta, se você usa ou não, mas é bem importante, gente, a gente não usar o cotonete, pelo menos não com frequência, porque a gente só tem a falsa sensação de que tá limpando. Na verdade, o cotonete introduzido, ele vai empurrando a cera, ela vai emblocando, fazendo um naco de cera, assim, que pode, inclusive, dificultar a audição. Tá? Já tive exemplo na família de gente que fez lavagem, eu ia falar lavagem intestinal, lavagem ouvidal, lavagem no ouvido, tá? E tirou uns pedaços de cera assim que você não acredita, é horrível. Eu tava, eu vi, é verdade, tá? Muito feio. Então, não é legal a gente tirar a cera. Ô, professora, mas se eu não tirar, meu corpo vai produzir, vai escorrer assim, eu vou acordar todo amarelo de cera, grudento? Não, porque seu corpo regula a produção. Quanto mais você tirar, mais você vai produzir, é um efeito rebote. Mas se você deixar lá tranquilo, o corpo vai produzir, vai reabsorver e vai ficar de maneira equilibrada. O excesso que sair ali, eventualmente você limpa com uma toalhinha, enfim, com um paninho, nem precisa de cotonete, tá bom? A gente vê também essa cera em penas de animais que flutuam, por exemplo, os patos. Se você já viu um pato assim, parecendo que ele tá se coçando, ele pega o bico, vai lá perto da cauda do rabo e fica espalhando o negócio, parece que é carrapato, mas na verdade ali perto da cauda tem uma glândula chamada oropígia, que secreta um lipídio, uma cera, e ele pega com o bico e vai espalhando pelas penas. Isso ajuda ele a ficar impermeável. Então, quando ele vai lá para a água, por outros mecanismos também, ossos leves, enfim, penas, e mais esse óleo ele consegue flutuar. Tá? Mas não, você não pode pegar óleo de cozinha, tomar um banho, se besuntar e pular na piscina, porque você é pesadão, você tem outros mecanismos, você não tem outros mecanismos que vão te permitir flutuar tranquilamente ali. Então, é uma das estratégias para ajudar esses animais a flutuarem, tá? Vamos continuar? De boa até aqui, né? Vamos falar agora dos glicerídeos, tá? Esse nome glicerídeo, por favor, muita atenção, muito cuidado, porque olha só que sacanagem nomenclatural aqui. Quando a gente olha glic, a gente pensa, opa, glicídio, professor, açúcar, carboidrato, e não vem de glicose, não vem de glicídio, tá? Isso aqui, glicerídeo, vem do glicerol, que é um álcool que está na composição desse grupo químico aqui dos lipídios. Então, muito cuidado, eles são lipídios, não são carboidratos, tá? Eles são formados pelo glicerol, que é um álcool de 3 carbonos, que tem unidos a esses carbonos ácidos graxos, que são longas cadeias de hidrocarbonetos muito apolares, e que esse nome ácido graxo vem de graxa. Eles foram batizados assim, cunhados assim, porque a gente pensa na graxa, algo grudento, pegajoso, né, sem afinidade por água. Se a gente lavar a mão cheia de graxa, a água não sai. Se a gente lavar a mão cheia de graxa com água, a graxa não sai. Por quê? Porque não tem afinidade química, tá? Quais são os mais importantes nos glicerídeos, né, compostos por glicerol? Os triglicerídeos, que a gente já vai ver ali, que tem 3 ácidos graxos ligados ao glicerol, que são encontrados em alimentos de origem animal, por exemplo, manteiga, carne com gordura, peixe, e vegetal, como nos óleos de sementes, tá? Eles também podem ser produzidos pelo fígado. Mas então, quando a gente fala de glicerídeos, você pensa óleos e gorduras, você pensa em tecido adiposo, que ajuda na regulação da temperatura corporal, tá? É um dos grupos mais importantes. E esse é o único grupo, galera, que serve para quê?
que serve para regulação de temperatura corporal e que serve para fornecimento de energia. Nenhum outro grupo de lipídios entra com essa função, tá? Então, no grupo dos glicerídeos, dos triglicerídeos, vamos falar só deles agora, nós temos os óleos e as gorduras. Qual é a diferença de um óleo para uma gordura? É o estado físico a 20 graus Celsius, ou a 25, alguns autores consideram, tá? A 25 graus Celsius, 20, se aquela apresentação daquele lipídio for líquida, tá? Um estágio intermediário de organização entre as moléculas, a gente chama de óleo. Se for sólida, bem compacta, estruturada, organizada, a gente tem uma gordura. A gente já vai ver que isso tem a ver com a saturação das cadeias de carbono, com os hidrocarbonetos, com os ácidos graxos. Olha comigo aqui. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Ó, quando eu falo de um ácido graxo saturado, o que é isso aqui? Ó? Ele tem um formato mais linear, porque cada carbono que faz 4 ligações está com as 4 ligações ocupadas. Eles estão saturados de hidrogênio. Não tem nenhum lugar aqui onde eu consiga socar mais um hidrogênio. Está saturado, não tem como, tá? E essa apresentação é linear, bem organizadinha. Quando eu falo de um insaturado, lembra lá que uma insaturação na química orgânica é uma ligação dupla, beleza? E quando eu falo de ligação dupla, isso geralmente introduz na molécula uma alteração de conformação. Então, essa ligação dupla aqui, ó, por exemplo, muda a conformação dessa molécula e dá uma entortadinha nela, tá? E é chamada também de insaturada por quê? Porque se eu quisesse adicionar um hidrogênio aqui e outro aqui, eu conseguiria. Bastava quebrar essa ligação dupla. Então, uma molécula insaturada, tá bom? Gente, pensa comigo. Se eu tiver que empilhar várias dessas, eu consigo botar uma em cima da outra e elas ficam bem organizadinhas, empacotadinhas. Formam as gorduras. Agora, se eu quiser botar próxima dessa aqui, várias dessas aqui tortinha, uma próxima da outra, eu não ia conseguir encaixá-las tão bem, pensando, né, no ser vivo, que essas moléculas vão estar lá flutuando, enfim, interagindo. Elas não vão ficar bem empacotadinhas e elas vão ficar com um estado de organização menor do que as saturadas. Então, vão se apresentar no estágio sólido, eu ia falar. Não, ó, viajei. Estado líquido. Eu ia falar gasoso. Olha a cabeça do professor. É só pensar assim, várias professoras assim, de bracinho levantado, uma do lado da outra, tá? A gente ia conseguir botar várias professoras num espaço determinado. Agora, se a professora faz assim, tá? Deixa eu pagar mico do jeito direito. Vamos ver assim, ó. Várias professoras assim, com o bracinho assim, uma do lado retinho, uma do lado da outra. Vai caber várias. Nesse espaço da tela. Agora, se a professora fizer assim, não vai rolar, né? Porque vai ser difícil encaixar uma na outra. Então, o estado de organização vai ser menor e vai dar estado líquido. Beleza? Vamos continuar? Já pagamos micos demais? Concordamos? Sim, concordamos. Aí, ó, quando eu falo, então, ali é o exemplo da cadeia, né, de ácido graxo, um só. Mas quando eu falo, por exemplo, de triglicerídeos, ó, eu tenho o glicerol aqui, o álcool de 3 carbonos. E quando eu tenho cadeias saturadas, ó, elas ficam empacotadas, lineares, com a sua curvaturinha encaixada, digamos assim. Então, essa gordura fica saturada, organizada, compacta. Quando eu tenho uma insaturação aqui, ó, nesse exemplo, a molécula muda de conformação e isso vai favorecer a formação de óleos. E quando eu tiver poliinsaturada, muitas curvaturas, aí mesmo que o negócio vai ser oleoso, tá? Gente, aí uma coisa importante, ó. Geralmente, a gente diz que as gorduras, né, são saturadas e elas geralmente têm origem animal. Tá? São produzidas por animais. Por exemplo, a gente tem a manteiga, a gente tem as gorduras da carne. Você pensa lá, a gordura da carne é sólida. Quando eu esquento, ela até fica líquida, mas depois ela volta ao estado sólido. Agora, quando eu penso nos óleos vegetais, ó, eu tenho o óleo de soja, de canola, de girassol, tal, azeite de oliva, tudo isso tem insaturação que vai dar o estágio líquido. Então, geralmente, os insaturados são de origem vegetal e os saturados são de origem animal, mas não é regra. A gente tem insaturado aqui, ó, por exemplo, o óleo de fígado de bacalhau, tá? Que é insaturado. A gente tem a gordura de coco, que também tá aqui como saturada. Então, assim, é um padrão, mas não se aplica sempre. Aí tem uma coisa muito importante, que é a questão das gorduras cis e trans. Já ouviram falar disso? Tá? Quando a gente tem um óleo, por exemplo, vamos pegar o óleo de soja, tá? A temperatura ambiente ele é líquido. E a partir dele é feita a margarina. Como ele é um insaturado, ele tem várias ligações duplas, a gente pode adicionar hidrogênios a ele e deixar ele saturado, ou mais saturado, não totalmente, tá? E aí ele vai passar do estado líquido para o estado sólido. É assim que é produzida a margarina, tá certo? Então a margarina vai ver lá, gordura vegetal hidrogenada,
Então, um processo artificial, industrial, que hidrogena esses óleos para deixar eles no estado sólido. Só que nesse processo industrial de hidrogenação, a gente pode formar tanto moléculas trans quanto cis. Cis quando os dois carbonos da ligação dupla ficarem do mesmo lado e trans quando esses carbonos ficarem em lados opostos. Qual é a diferença disso, professora? Quando essas moléculas ficam assim, formam uma gordura trans, essa gordura ela não consegue ser metabolizada no nosso corpo. A gente não consegue degradar. Então, o que acontece? A gente não tem enzimas que saibam lidar com elas. É um corpo estranho no nosso organismo. Então, elas tendem a se acumular. A gente não sabe dar um destino certo. Inclusive, elas tendem a se acumular dentro dos vasos sanguíneos, quando elas vão ser transportadas. E podem favorecer entupimento de vasos, tá? Diferente da gordura cis, que também dá um trabalhinho para digerir, mas a gente tem enzimas que conseguem fazer isso, tá? Então, a gordura trans, ela é originada artificialmente. O nosso corpo não sabe lidar com ela. Isso causa mais problemas, pensando em sistema cardiovascular. Tá certo? Uma outra coisa interessante das gorduras trans é que quando esses produtos são gerados, essa gordura hidrogenada é feita, ela é usada em vários produtos artificiais industrializados de pacote, tá? E isso aumenta a durabilidade do produto, justamente porque ela é uma forma química que os seres vivos não sabem degradar. Então, assim como a gente não sabe, fungos, bactérias que são decompositores também não sabem. Então, isso acaba aumentando a prazo de validade, a durabilidade do alimento, tá? Você vê, se você pegar um potinho de margarina e esquecer, vai durar muito tempo, tá? Agora, se você pegar uma manteiga, que é uma gordura animal saturada ali, esquecer um tempo fora da geladeira, alguns dias, ela vai mofar, vai ficar cheia de colônia de bactéria, tá? A margarina, isso não vai acontecer por causa do tipo principal de gordura que a gente tem ali, tá? Então, ó, manteiga é gordura animal saturada, produzida por seres vivos, e a margarina é um óleo vegetal que era insaturado e foi saturado de hidrogênio, hidrogenado artificialmente para passar do estado líquido para o sólido, tá bom? Essa aqui a gente sabe degradar, ainda que a gente não possa comer excesso, e essa aqui a gente não sabe lidar muito bem no nosso organismo, então traz mais problema, principalmente pensando no eixo coração, vasos sanguíneos, tá? O nosso próximo grupo é dos fosfolipídios, tá? Os fosfolipídios, olha o nome, fosfolipídio, eles têm fósforo na composição, mais especificamente fosfato, tá? Então, esse aqui é um grupo de lipídios de exceção. A gente disse lá, os lipídios são apolares, não gostam de água, tá. Aqui nós temos um grupo de lipídios que uma parte da molécula se dá bem com água, é hidrofílica, e a outra parte não se dá bem, que é hidrofóbica. Então, a gente diz que ele é anfipático, tá? Anfi de 2, ele tem afinidade dupla, dependendo da parte da molécula que eu encontro. E aí eu te pergunto, pensa nos seres vivos, a gente já estudou na outra aula. Qual é o componente mais abundante de todo e qualquer ser vivo? É a água, né? Água, tá? Em média, 70% da composição dos seres vivos. Só que como é que eu crio compartimentos dentro desses seres vivos, se eles são pura água? Eu tenho que usar um material que não se dissolva em água, ou que se dissolva parcialmente em água, mas não totalmente. E é por isso que a gente usa, para criar compartimentos dentro de seres com muita água, a gente usa os lipídios, por causa da pouca afinidade que eles têm à água. Então, é que nem eu construir uma parede de uma casa. Aí eu vou lá, construo a parede da casa, da primeira chuva, essa parede toda se desmancha. Eu não vou conseguir isolar minha casa com esse tipo de material. Eu preciso de material que não tem afinidade química com água, beleza? E eles são os fosfolipídios. A gente não vai aprofundar muito aqui, porque a gente vai estudar bastante eles lá em membrana, tá? Mas só saibam que eles têm uma região aqui na cabeça que é polar, porque tem fosfato, tem colina, então tem carga, e ela tem afinidade por água, e tem caudas, 2 caudas de ácido graxo, tá? Que são apolares. Então, quando estão em meio aquoso, esses fosfolipídios se organizam numa bicamada, e é assim que a gente monta as membranas celulares, tá? Tanto membrana plasmática quanto membrana interna. Depois a gente vai estudar isso em detalhe. E o nosso quinto e último grupo é o grupo dos esteroides, tá? O grupo dos esteroides talvez seja o grupo mais diferentão dentro dos lipídios, porque os outros geralmente tinham cadeias de ácidos graxos, hidrocarbonetos, e aqui nos esteroides nós temos uma estrutura bem peculiar, bem diferente, que é essa estrutura em 4 anéis aqui, 3 anéis de 6 carbonos e um anel de 5 carbonos, que a gente chama de esterol. E aí, dependendo, esse anel principal está sempre nessas moléculas, mas os ligantes externos são diferentes. Aí a gente vai ter diferentes ligantes e diferentes esteroides.
Mas geralmente o principal representante para vestibular é o colesterol, e a partir do colesterol a gente tem a formação dos derivados dele. Então, quando ele é metabolizado, eu mudo o ligante aqui e outro ali, eu formo outras moléculas, como por exemplo testosterona, progesterona, estrogênio, que são hormônios sexuais, o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, né, de maneira assim generalista, também é um derivado de colesterol, tá? Nós temos aqui também, a partir do colesterol, a produção de sais biliares, que vão ajudar no processo de digestão de gordura. Apesar deles não quebrarem a gordura, eles fracionam essa gordura, tem uma ação detergente, separa essa gordura em micelas menores, isso facilita a digestão por enzimas, as lipases, tá? A partir do colesterol também nós temos produção de algumas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, por exemplo, que a gente vai estudar na aula de vitaminas, tá? A partir do colesterol, a gente tem precursor de vitamina D que fica na pele, e quando a gente se expõe à radiação ultravioleta, a gente tem uma cascata de conversões que levam à produção da vitamina D ativa, tá? Aí a gente tem um problema aqui nos esteroides, assim como a gente tem pensando nos lipídios de maneira geral, tá? O transporte dos esteroides, dos triglicerídeos, enfim, de outras gorduras também é feita pelo sangue. É por onde a gente transporta nossos nutrientes, tá? E como eles são apolares, eles vão precisar de uma ajudinha de proteínas que são hidrossolúveis para conseguir se dissolver no sangue e serem transportados. Além disso, esses esteroides, a gente vai ver, são importantes componentes das membranas a animais. Então, em células animais, a membrana ela é muito fluida, a gente vai ver isso lá mais pra frente. Em células animais não tem parede celular, não tem um revestimento externo. Então, entre os fosfolipídios, nós temos alguns colesteróis intercalados. Isso diminui a fluidez da membrana, deixa ela um pouquinho mais firme, mais rígida, tá? E é importante para manter a estrutura celular. Gente, falou de colesterol, foge de célula vegetal. Planta não tem colesterol. Tem até uma molécula parecida, que é o ergosterol, mas assim, não é colesterol, tá? Então, muito cuidado com isso. A gente vai ter uma próxima aula, vou deixar separadinha, porque né, já deu um tempinho bom essa aula aqui para não ficar muito cansativo, e por ser um assunto muito importante, a gente tem a próxima aula separadinha só para falar do colesterol, como ele é produzido, como ele é transportado, os tipos de colesterol, tá? Vai ficar separada porque ela é uma aula bem importante para vestibular, eu não quero vocês chegando lá cansados com muita informação, eu não quero ácidos graxos saturados, eu quero insaturados. Eu quero conseguir colocar mais informação nessa cabeça, mais hidrogênio nessa cabeça, tá? Então vai ficar para a próxima aula, eu aguardo vocês na aulinha sobre colesterol, tá? Um abraço e até daqui a pouquinho!